Olá, meu nome é Juliana Cabral, eu sou professora de yoga para adolescentes online e eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse tema muito difícil, mas muito importante que tem surgido em relação ao jogo da baleia azul, ao suicídio e como é que isso acontece e como que o yoga pode ajudar. Então é muito importante entender que a gente tem esse clichê, às vezes, do suicida como um fracassado, né? Como uma pessoa que já estava ali na tendência a cometer aquilo. Quando não é verdade. Acho que primeiro a gente precisa saber que essa é uma situação muito séria. O suicídio é a segunda maior morte de jovens de 10 a 15 anos e a terceira maior morte para jovens entre 15, 16 até 34 anos. E essa tendência vem muito à tona na adolescência, que é um momento hormonal muito sensível, é um momento de crise muitas vezes, e é um momento em que a gente normaliza a ansiedade e alguns sintomas, dizendo que é parte da adolescência, que aquilo é normal. E às vezes os pais não ficam atentos aos sinais. Então é muito importante observar sim se seu filho está tendo tendências de se isolar, antissociais, se ele tem picos de alegria, depois ele fica muito triste, se ele passa muito tempo no computador. Mas só isso não é suficiente. Restringir o uso do computador, monitorar. É necessário também que você ofereça ferramentas para o seu filho de positividade. Porque o que acontece? Os estudos dizem que os adolescentes que se envolvem nesse tipo de atividade, eles estão, na verdade, já com a batalha interna dos pensamentos perturbadores. São pensamentos negativos, pensamentos que internalizaram a violência, que estão já ali dominando a pessoa e ela chega num ponto que ela não consegue ter a força interna para vencer aqueles pensamentos e aí ela se sente muito sozinha e sem apoio e às vezes não demonstra com sinais muito óbvios, né? O jovem ele às vezes pode mostrar de forma mais sutil. Então, por isso que é muito importante você estar sempre, além de estar atento ao seu jovem, estar oferecendo para ele formas de poder expressar a sua sensibilidade, aquilo que ele está passando, as suas emoções e também dar um canal para ele poder se conhecer, para ele poder realmente limpar o lado emocional dele. E é isso que o yoga faz. Ele ajuda o jovem a entender o que está passando dentro dele, a elaborar aquilo de outra forma e a olhar o mundo com outra perspectiva. Então, muitas vezes, a mente de um suicida, ela olha aquela situação como sem saída, porque cerebralmente, às vezes, está havendo um distúrbio, quimicamente, e o yoga muda essas tendências hormonais, essas tendências químicas do cérebro para buscar novas soluções para tudo na sua vida. Então é muito comum que um jovem que esteja assim, muito fechado em uma certa perspectiva, comece a aprender a meditar e fazer yoga e ele veja mil e uma possibilidades de saída para a situação de vida dele, que antes ele considerava sem solução e totalmente fechada. Então isso é muito importante na situação de uma pessoa que está passando por isso. A gente não pode esperar o adolescente dar sinal. A gente tem que agir e oferecer para ele essas ferramentas preciosas para que ele possa prevenir isso e levar isso para a vida adulta, porque a gente vê até 34 anos esse pensamento suicida retorna. E esses jogos, como Baleia Azul, já utilizam daquela vulnerabilidade que o jovem tem, da questão do desafio, da questão de algo desconhecido, para levar ele a cometer o suicídio. Então, é necessário que a gente esteja o tempo todo dando aos jovens os estímulos positivos, os estímulos que fazem com que ele valorize a sua vida, sinta bem-estar, sinta vitalidade, de forma a prevenir, porque a gente não tem garantia, em saber o que realmente está passando, a gente tem que entender que o jovem nem sempre vai demonstrar da forma que a gente gostaria, não vai sempre comunicar. Então a gente vai oferecendo os lugares e os espaços
para ele poder experimentar uma paz, uma tranquilidade, uma forma diferente de lidar com o estresse e que ele possa entender que dentro dele ele tem as soluções para os problemas e que a vida ela vai melhorando cada vez mais, que a vida ela vai realmente trazendo cada vez mais oportunidades para a gente, desabrochando quando a gente está em sintonia com ela. E essa sensação e esse conhecimento, ele aflora com o yoga. É muito lindo. É muito lindo ver como os jovens que vão praticando vão realmente se sentindo de outra forma, criando vitalidade, força. Muitas vezes na escola ou no processo de crescer numa sociedade que é muito violenta, em que eles veem padrões de submissão, de opressão, até nas escolas, né? Eles recebem uma informação que talvez eles não sejam bons o suficiente, a autoestima já é afetada, e a gente precisa oferecer para os nossos filhos uma forma deles poderem recuperar e reconstruir a autoestima deles, de entender que eles podem se autossuperar. E o yoga é isso, o yoga é uma autossuperação a cada momento, é você entender o seu potencial com cada pose, com cada meditação, você vê o melhor em você mesmo, o tempo inteiro na prática do yoga. E realmente é isso poder, então, ser levado para o seu dia a dia, você se acostumar não com a solidão, mas com o estar consigo mesmo e você conseguir transformar o que antes você considerava como uma solidão negativa como um ato contemplativo. Essa capacidade de estar consigo mesmo, de estar no momento presente, é algo que seu filho vai levar para o resto da vida como uma forma de inteligência emocional para lidar com as situações, de realmente ter uma autocompetência, de estar consigo mesmo, de ser responsável pelos seus atos e de entender que você pode buscar no mundo lá fora aquilo que você precisa com consciência e que você é o criador da sua vida, que você tem o poder de criar a realidade que você quer. Então essas capacidades são muito importantes para essa nova geração, para todas as gerações, mas eu acho que no jovem ele vai carregar isso como um presente, como herança, inclusive para as próximas gerações. Então, gratidão pela sua atenção, muito obrigada. Namastê, a verdade em mim reverencia a verdade em vocês.